Bom dia, igreja abençoada do Senhor, a igreja eleita, a igreja reunida no nome do Pai, a igreja que veio prestar culto àquele que vive e reina para todo sempre. É a igreja que se adorna como uma noiva já pela manhã para adorar o seu noivo, reverenciar o Deus Todo-Poderoso. E hoje nós estamos reunidos nessa missão de não adorar o mundo, mas adorar aquele que vive e reina para sempre. Aquele que está assentado acima dos querubins, acima de toda a humanidade, acima de todo o firmamento, acima do universo. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o soberano Deus. A Ele nós devemos tudo. E nós não temos o que dar em troca de tantas maravilhas que Ele fez por nós. E que ainda faz. Não é mesmo? Mas nós temos o nosso culto racional. O nosso coração envolvido em uma adoração santa, em uma adoração solene, em uma adoração de poder proclamar: Jesus, o Senhor é o meu Deus. É o Senhor que me conduz nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas de descanso. Quando eu tenho sede, o Senhor sacia minha sede. Quando eu tenho fome, o Senhor transborda-me de conhecimento. Então, e quando eu preciso da tua proteção, o Senhor estende o seu manto sobre minha vida. E quando na minha casa há algum problema, eu grito logo por socorro e o Senhor me salva. O Senhor está sempre nos direcionando. Ele sempre prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. E a palavra diz que o nosso cálice transborda. Nós não vemos, mas nós cremos. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Então, louvado seja Deus, porque você veio hoje, porque você está aqui cultuando a Deus, você rompeu com todas as coisinhas que apareceram na tua vida. Você rompeu com o sono, você rompeu com a dor no seu corpo, você rompeu com as suas dúvidas, você rompeu, eu vou ou não vou? Vale a pena ou não vale? Você rompeu com a distância. Então, louvado seja o nome do nosso Deus, porque você escolheu a melhor parte. Amém? Então, a Ele, ao Rei da Glória, ao Deus do sobrenatural, ao soberano Deus, a nossa gratidão, o nosso aplauso ao único, aquele que vive e reina para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. A igreja, a noiva do Senhor, está reunida. Muito linda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, porque vocês saíram das suas casas, vieram louvar o Senhor. E hoje nós temos visitantes que são amigos da pastora de longas datas. E coloca longas nisso, porque não são poucos os anos, não é? São anos a fio. Então eu quero chamar aqui no púlpito para dar uma palavra a irmã Rosiane, a irmã Maria e a irmã Francisca e o irmão Luiz, para dar uma palavra para a igreja. São amigos da pastora, amigo da Igreja de Cristo, e que vai dar uma palavra para nós, para a congregação do justo. Podem vir, por favor. Venham. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então venha aqui, cuidado com o fio. Aqui. Venha, fica aqui alinhada aqui, uma do ladinho da outra. Pode vir. Cuidado com os fios. Vem, irmão. Então, meus irmãos amados,
Esses irmãos, eles atravessaram a ponte, levantaram muito cedo e vieram prestigiar a igreja do Senhor. Eles deixaram seus afazeres, eles deixaram a sua família, vieram para tributar glórias a Deus. Então, eles têm uma palavra para a igreja, eles vão saudar a igreja, não é, com a vida deles, e nós queremos agradecer muito a Deus por isso. Então, eu vou apresentar a vocês. Irmã Maria, por favor, dê uma saudação à igreja. Tá certo, vai? Deixa eu ver aqui. Isso. Agora, vai. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Maria, amiga de muitos anos da pastora, congregava na Cristo Vive. Mas assim que a pastora saiu de lá, eu sempre tive isso comigo, que eu não ia ficar sem congregar. Aí foi porque ficava difícil o transporte, né? Porque quando chegaram aqueles ônibus da linha amarela. Enfim, ficava mais distante, que a gente ia de ônibus e van com ela. Mas aí eu falava, sempre falava, eu não vou ficar sem igreja. Foi quando a gente saiu de lá, eu fiquei 3 meses visitando a igreja, fui em uma, não me adaptei, fui em outra, visitei a Levete, que é onde eu congrego hoje, fiquei 3 meses lá, para ter a certeza, orando a Deus, era lá que eu ia ficar. Até quando Deus me confirmou que era lá que eu tinha que congregar, aí estou lá 6 anos. As lutas aparecem, gente, que eu estava falando com a irmã ali dentro do carro. As lutas aparecem, se eu fosse ouvir as conversinhas, ele diz a pastora Deusimar, das raposinhas, eu não estaria hoje congregando. Porque a início comecei a ir para a Levec, a Assembleia de Deus do pastor Silas, eu ouvi muitas palavras que, Sara, palavras, se eu não fosse uma crente raízes, eu não estaria, eu tinha desabado naquela hora, mas eu orei ao Senhor e perguntei para o Senhor se era lá que eu tinha que ficar. Foi quando Deus me confirmou. Aí, graças a Deus, eu estou lá. Não existe igreja perfeita, aonde existe o homem não tem perfeição. Cada um tem seu chamado, cada um tem seu chamado de pregar. Hoje eu sou professora do departamento infantil de 4 a 5 anos. Estou começando agora, não é fácil. Às vezes muita gente critica, pastores, sempre critica, mas para pregar tem que ter chamado. Não é subir no púlpito e não, eu vou, não, tem que ter chamado. Então eu sempre gostei de criança, desde a de novinha, e estou lá. Agora, de professora mesmo, eu estou 2 meses. Fiz um curso de 6 meses, né? Estou lá, quinta-feira mesmo eu vou dar aula, mas assim, eu amo o que faço. Mas assim, não é fácil. É porque pegar para criança é fácil, não é. Você tem que preparar a aula. Assim, eu tinha muito medo de falar em público, ainda estou me trabalhando nisso aí. E eu sou muito amiga de uma professora que tem lá. Quando era no dia da aula dela, eu falava para ela assim, deixa eu dar aula hoje. Eu estudava em casa, eu preparava a aula em casa, porque assim, independente de você dar aula ou não, a gente tem que estudar em casa, porque de repente uma professora falta. Você tem que estar preparada para dar aula ali, né? Aí foi quando a minha pastora Renata falava, Maria, está na hora de você dar aula. Eu sempre me escondia para não dar aula, gente. Eu sempre botava uma dificuldade. Aí quando foi um dia eu falei, Jesus, eu não vou ser professora, só vou levar a criança no banheiro, não. E foi agora em 2025. Eu falei, eu não quero isso para minha vida, não. Eu fiz um curso de 6 meses para me aprofundar, eu vou dar aula. Aí eu liguei para a minha coordenadora e perguntei para ela, eu posso dar aula hoje com a pastora, com a minha amiga Sueli? Pode. Aí me preparei. Quando eu cheguei lá, a Juliana falou, a senhora vai dar aula com a professora Renata. Eu falei, o quê? Com a professora Renata? Porque a professora Renata se batizou junto comigo, mas ela tem uma autoridade para dar aula. Assim, ela é muito rígida. Mas eu não tinha intimidade com ela como eu tinha com as outras professoras. Eu falei, meu Deus, eu falei, professora Renata e a Juliana, isso é uma prova que você está me colocando da aula em frente à professora Renata. Ela, mas por que, Maria?
Eu falei, Jesus, se for para dar aula, eu vou dar. Aí, depois daquele dia que eu dei aula com a professora Renata, assim, quebrou aquele medo que eu tinha e estou dando aula aí. Glória a Deus, glória né? do Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Venha, Francisca. Essa é minha amiga Francisca. Olha, são anos, hein, gente? Mais de 20 anos. Não é? E depois desse tempo todo, ela me encontrou. Então, nós entramos em contato uma com a outra e hoje ela está aqui para nos prestigiar e engrandecer o nome do Rei da Glória. Amém? Pode falar. Foi a ponte, né? A Maria foi a ponte. Bom dia, amada igreja, a paz de Cristo. Paz, Como amada. Deus e Mar Glória falou, a nós somos Deus. amigas de longa data, né? Amém. Eu esperava ela lá no Rio, né? Na Avenida Brasil, ela me levava para Cristo Vive, né? A gente se conheceu lá. E assim, para mim foi um prazer muito grande rever ela hoje. Prazer meu. Né? Eu lembro que eu e ela tínhamos um sonho, né? Que era ter os nossos filhos casados, mas os planos de Deus não são os nossos. Não são. Né? Deus deu outra direção, Deus deu outra né? direção. Glória a Deus. E é isso, eu venho caminhando com Cristo, eu congrego hoje na mesma igreja que a irmã Maria, né? Que é a Bebeque. Ela trabalha com as crianças, eu trabalho com a parte dos novos convertidos. Amém. Glória a Lá, Deus. eu e meu marido, a gente recebe os novos convertidos que chegam na igreja, né? Glória a A Deus. gente acompanha e tal. Alguns se batizam, outros a gente liga, nem responde, mas é assim mesmo. O importante é dar seguimento, né? O A chamado. gente está acompanhando, né? Isso. Em E nome é de isso. Jesus. Tenho 2 filhas já casadas, né? Amém. Tenho 2 netos e um filho temporão de 16 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É isso. E a gente caminha firme com Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amor. Obrigado. Vem, Rose. Bom dia, paz de Cristo. A paz, querida. Amém. Como todos já sabem, né? Eu já falei um pouco da minha história aqui, né? Eu conheço a Deus e Mar já desde a Cristo Vive, passamos um bom tempo lá, Passamos. né? Acho que não tá. Tá. E passei um bom tempo lá e aí aconteceu muitas coisas, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu saí um tempo de lá, mas nós nos reencontramos de novo, né, minha Encontramos. amada? Graças a Deus. Eu estava longe da Cristo Vive e ela também, mas a nossa convivência era por telefone, a gente estava sempre se comunicando, né? Isso. E a honra e glória do Senhor. E quando a Deusimar abriu a igreja aqui, e ela me chamou para fazer uma visita, né? Eu vim, gostei, fiquei. Amém. E as pessoas perguntam, ué, mas lá em tanta igreja aqui, mas tu vai lá para São Gonçalo? Eu falo, eu vou lá para São Gonçalo. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. sabe de todas as coisas, né? Eu tenho até comentei com ela hoje que eu vou ver se eu tô para sair dos domingos, né, do trabalho, para vir mais vezes, né? Porque a gente vem poucas vezes aqui e, né, e Deus que tem que estar em primeiro lugar, né, na nossa vida. Mas Amém. Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Te amo, tá? Vem, vem. Bom dia, irmãos. Pega os presentinhos. Não os presentes. É muito glorificante estar aqui. Amém. A distância é grande, mas para Cristo não existe distância. Glória a Deus. Nós temos que lembrar o que Paulo fez. Quanto que Paulo andava para pregar a palavra de Deus, né? A gente não está aqui todo domingo, mas mais por causa da escala de trabalho. Mas quando a gente pode, nós estamos. Mas o mais importante, né, é que a gente está sempre na presença do Senhor. Assim, todos os temporários que existe, né? E eu conheci a Cristo mais. Obrigado, irmão. E uma das coisas que me chama a atenção, né, além do nome da igreja, é o que ela faz. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade
Amém. O nome da igreja é o caminho. Eu já passei por vários pastores. Por vários. Né? São aí mais de 30 anos aí de igreja. Né? Já vi muita coisa. Pastores maravilhosos, como o pastor Xavier, como o pastor Purim, da Igreja Batista, né? Que agora se mudou para o interior de São Paulo. Né? Mas aqui eu consegui encontrar as 3 palavras. Amém. O caminho A é o verdade nome da igreja. é. A verdade, porque a pastora ela é usada por Deus. Eu falo isso para hoje em todas as pregações dela. A pastora Deusmar, ela prega a verdade. Amém. Ela não falseia. Ela não anda de lado. Ela anda no caminho e fala a verdade. Amém. E isso traz a vida. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Então, o que eu Jesus. posso dizer a vocês é que a luta é grande. Né? A gente passa por luta, mas a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E que o Senhor continue usando a senhora para Amém. falar Em a nome de verdade. Jesus. Continue falando a Amém. verdade. Glória a Deus. Porque às vezes a pessoa trilha um caminho reto, mas aí vai para a esquerda, vai para a direita. Né? Mas eu digo para meus alunos, eu sou professor de química do ensino médio no Colégio Pedro II. Eu falo para meus alunos assim: a vida é um muro. Você tem 3 opções: cair do lado esquerdo, cair do lado direito ou andar em cima do muro. Agora, para andar em cima do muro bem, só na mão de Deus. É verdade. Porque senão você cai. Amém. Agora, quando cai, Cristo está pronto para nos levantar. Amém. Glória a Deus. Então, que Amém. assim seja. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu estou muito feliz com esse dia, que são irmãos de longas datas, e isso é um privilégio muito grande da igreja. Né? A igreja tem uma história, a história vem lá de trás. Não é? Então, eu louvo a Deus por esse momento que Ele nos deu de nos reunir novamente no nome dEle, e não tem um lugar melhor que nos átrios do Pai. Não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Uma lembrancinha da igreja. Para você e para vocês, o casal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar, minha amada. Louvado seja Deus. Obrigada. Muito obrigada, meu. Deixa eu ver, querida. Obrigada, pastora. Amo sua vida. Vida, minha querida. E mesmo estando em outras igrejas, eles ainda me chamam de minha pastora. Não é? Então, nunca, nunca, nunca deixarei de ser a pastora de vocês. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, vamos dar início ao nosso culto, porque depois do nosso culto nós teremos o recreio. Não é? Teremos a comunhão dos santos, comer um salgadinho, tomar um refrigerante, porque, na verdade, hoje é dia de festa. E o coração da pastora está muito alegre mesmo, que não há coisa melhor do que ter a igreja reunida em família. Sabe, aqui dentro, a família. Famílias, a minha está aqui reunida. Tá o meu tio, minha mãe, minha irmã, meus netos, minha nora, meu outro neto que está ali fora, meu marido que está ali fora. Então, assim, nós estamos reunidos no nome do Senhor. Não é? E isso não tem preço. Não é? E a minha mãe tem 2 filhos pastores. Não é? O meu irmão, que mora lá em Minas Gerais, que é pastor de uma congregação de filhos que ele congrega, né, para a salvação, pregando a salvação, é meu irmão Edmilson, e ele tem um trabalho muito árduo em Minas Gerais, né, de congregar, de falar do amor de Deus para a salvação. Então, louvado seja o nome do Senhor, não é, que congrega o seu povo. Então, a minha mãe pode ficar muito feliz da vida, não é? Que ela tem esse privilégio de ter filhos convertidos e pregadores, não é?
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E Deus quis assim. Então vamos para o culto. O tema do nosso culto é o poder através da oração. Colossenses 1, 9 até o 12. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor. Olhe, possais viver do modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã. Paizinho amado, engrandecemos o teu santo nome. A tua palavra será pregada. Fica conosco, Senhor. Abre os olhos dos nossos corações. Revela-te a nós, Senhor, para que possamos juntos, Senhor, romper em fé e nesse pleno conhecimento da tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Amém e amém. O apóstolo Paulo alcançou o ponto mais alto da sua teologia nas orações. Quando nos ajoelhamos, entendemos a majestade. O que nós entendemos? A majestade de Deus e a nossa limitação. Quando você fica de joelho, você entende que há alguém maior que você. E nós entendemos a nossa limitação humana. Ele é majestoso. E um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Então, amados, vai, Pati. A oração deve expressar nossas prioridades. Nossas orações devem expressar as nossas prioridades. A vida do cristão tem que ser alicerçada na oração. Não é no oba-oba. É Deus sabe. Deus sabe. Mas ela tem que ter prioridade. A oração tem que ter o seu lugar de prioridade nas nossas vidas, né? E nós devemos expressar isso. Embora o apóstolo Paulo estivesse preso, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura e a cabeça próxima à guilhotina de Roma, olhe, imagine você. E às vezes nós choramos por coisinhas que não chegam perto disso aqui. Ele não concentrava a sua oração nas urgências, nas necessidades urgentes dele, físicas e materiais. Afinal de contas, ele estava preso no corredor da morte, ele estava algemado, preso no corredor da morte, aguardando para que chamassem para o seu martírio, com o pé na sepultura e a cabeça pronta na guilhotina. Mas ele não olhou para isso. Ele orava. Paulo não pede a Deus saúde, nem libertação daquelas algemas, e nem mesmo a prosperidade financeira
que ao longo do tempo, as grandes catedrais incitaram as igrejas a viver plenamente só nesse motivo financeiro. Financeiro. E a nossa vida com Deus é muito diferente. A vida com Deus, ela é diferente. Porque, amados, Ele é o dono do ouro e da prata. E isso não deve ser prioridade na nossa vida. Mas nós vamos caminhando aqui nesse culto, para você entender que a sua vida não é só comer e beber. E que nós temos que ter uma vida de santidade e oração com o nosso Rei da Glória. Então, Paulo, ele não pede nada dessas coisas. Então, os assuntos da eternidade empolgam mais a alma de Paulo do que os assuntos terrenos e temporais. Deixa eu te dizer que riquezas são temporais. A Bíblia diz que elas criam asas e voam. Então, se você não estiver alicerçado na palavra e na oração, você será frustrado. Porque o apóstolo Paulo disse, eu sei muito bem viver com muito, com pouco. Então, se ele na escassez, na abundância, na alegria, na tristeza, Paulo sabia viver assim, porque ele já tinha entrado em uma plenitude de conhecimento da vontade de Deus que nós ainda desconhecemos, mas que estamos caminhando para lá. Amém? Então, as necessidades espirituais são imensamente, olha, ouçam, imensamente mais importante do que as necessidades materiais. Pois você é um justo. E se você é um justo, a palavra de Deus diz que, olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Palavra do Senhor. E ele, por acaso, é mentiroso? Por acaso ele deixa de cumprir o que ele prometeu? Então, a nossa vida de oração tem que ter prioridade. E a prioridade é espiritual. Próximo, Pati. A oração deve ser regida por uma atitude perseverante. Nós temos que ser perseverante naquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Paulo não conhecia face a face aquela igreja, a igreja de Colossos. Paulo nem nunca tinha ido lá. Paulo, mas ele orou por ela sem cessar. Paulo não tivera na igreja de Colossos. Ele não conhecia os colossenses. Mas ele, lá em prisão, ele orava pela igreja dos colossenses, falando o quê? Eu peço a Deus que vocês tenham pleno conhecimento. O pleno conhecimento da vontade de Deus, do poder de Deus. O apóstolo Paulo não falou de vida financeira. E era uma igreja pobre. A igreja de Colossos não era uma igreja rica. Então, a oração, ela é o oxigênio que alimenta a alma. Embora Paulo tivesse muitos assuntos pessoais e a preocupar-lhe, o seu foco estava em rogar a Deus em favor de outras pessoas, e isso de forma intensa e perseverante. O que eu digo para você? Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Aonde eles estão hoje? Ah, pastora, você não tem noção de onde meu filho está hoje. Está metido lá no mundo do crime. Está metido lá no mundo das drogas, dos vícios. Irmãos,
Não desistam dos seus filhos. Então, se os seus filhos saíram do caminho do Senhor, se algum dia os seus filhos estiveram no caminho do Senhor, olhe, seus filhos não nasceram para calamidade. Se os seus filhos estão em rebeldia, deixa eles. Ore por eles. Não deixe de orar. Tenha isso como uma perseverança, uma oração perseverante na sua vida. Ontem, quando nós estávamos aqui limpando a igreja, bateu uma mulher ali e falou para mim que a filha dela era uma louca, pervertida, prostituta, que já tinha dado um filho, que estava querendo dar outro. Nós não devemos deixar de orar. Nunca. Se os filhos são rebeldes, se os filhos nos tratam mal, se os filhos te desprezam, ouçam, orem por eles. Haja quem tem filhos maravilhosos e louvado seja Deus. Mas há também aqueles que não têm e que são pessoas de Deus. Então ore. Não se envergonhe de bradar, de chorar. Caia nos pés do Senhor e brade com força. Porque nenhuma oração sua fica no esquecimento. Todas vão para o memorial de Deus. Todas. Mas eu tenho filhos envolvidos com a magia negra, com o espiritismo. Irmãos, não interessa. Não interessa. Seja qual for o desafio, ore por eles. Busque a Deus. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem uma promessa para a tua vida. E eu sempre tomei posse dessas promessas. Hoje meu filho está aqui, minha nora está aqui, meus netos estão aqui. Orem, perseverem em oração, porque Deus não vai deixar o seu filho morrer lá no mundo. Filhos são coisas, são pessoas especiais, é um pedaço de nós. É o nosso sangue. Que você não pode falar, quer queira, não quer não queira. Não. Você deixa ele seguir a vida dele pensando que está seguindo, né? E você cai de joelho. Tem aí um ditado que muitos gostam de falar, pais de joelhos, filhos de pé. Não é? E nós somos pessoas, homens e mulheres, que não desistem dos seus filhos. Malcriados, são malcriados, atrevidos, arrogantes. Liga não, irmãos. Joelho no chão. Você vai ver a glória de Deus nessa área da sua vida. Amém? Amém? Então, muitos de nós não perseveramos em orar porque nunca começamos a fazê-lo. Para isso é que nós temos nosso plantão de oração. Né? Toda quarta-feira, 9 horas da manhã. E tem a primeira quarta-feira do mês, que ela é uma oração de consagração, jejum e oração. Eu não me importo com quem diga que isso é lei. Então a lei de Deus é boa. Venha para a casa do Pai, as primeiras quarta-feiras do mês, com um propósito. Oração, mas venha em jejum, venha para buscar, porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Então, vamos à frente. Então, o que significa orar sem cessar? Vejamos qual o significado, porque às vezes as pessoas falam, nossa, orar sem cessar. Orar sem cessar, irmãos, não é você viver dia e noite de joelhos, não. Não é isso. Estar de joelhos é a nossa postura predileta. Porque quando você está de joelho, você está engrandecendo o nome daquele que vive. Então, o que significa orar sem cessar? Quando coloco a minha roupa de manhã, eu agradeço a Deus por vestir-me com a sua justiça. Quando eu tomo banho pela manhã,
Eu agradeço a Deus, sabe, por me limpar dos meus pecados. Quando eu tomo meu café da manhã, eu agradeço a Cristo por ser Ele o pão da vida. E quando eu tomo esse café, eu falo, bom, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, e de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A palavra do Senhor chegou na nossa mesa. Então, quando eu limpo a minha casa, eu peço a Deus para ser misericordioso e limpar as casas do mundo inteiro da impureza do pecado. Isso é orar sem cessar, em todo tempo, em todo tempo. Então, quando falo com as pessoas durante o dia, eu peço a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo e suprir suas necessidades pessoais. Não tem um momento que você conversa com o vizinho? Eu tenho. Eu sempre abro o portão, dou lá de cara com o meu vizinho. O meu vizinho que fala, minha conselheira. Então é ali, ele fica, senta aqui, senta aqui. Não é? Então, ali a gente ouve e abençoa. A gente sai dali abençoando. Então, quando eu vejo uma multidão de pessoas, exemplo, os irmãos do Rio hoje estão aqui, vieram hoje prestigiar o nosso Deus na congregação, sabe, na nossa comunidade O Caminho. Eles moram no Rio, então eles costumam andar onde? Calçadão de Madureira, é ou não é? Vocês vão para o Calçadão de Madureira? E lá passa muita gente. E nós aqui no Calçadão de Alcântara, que também passa muita gente. E veja bem, quando nós atravessamos o viaduto, no meio daquela multidão, tem sempre um rosto que vem à sua frente que te chama atenção. É naquele momento que você abençoa. Você não sabe nem quem é, mas você abençoa. Na minha casa tem câmeras no portão. E sempre quando eu levanto pela madrugada, eu vejo um trabalhador saindo, sabe, pela madrugada, lá uniformizadozinho, saindo para ir trabalhar às 4 da manhã. E eu falo assim, Senhor, em nome de Jesus, guarda esse homem, guarda a trajetória dele, guarde essa mulher que está saindo sozinha para trabalhar no escuro. Não sei nem quem é. Às vezes eu sei. Mas se você vê, é porque Deus está te dando a oportunidade de abençoar aquela vida. E quanto àquelas que perambulam pela rua, Senhor, em nome de Jesus, liberta essa vida. E vai passando. Isso é orar sem cessar. Orar sem cessar. É isso, amados. Próximo, Pati. A oração deve ser o quê? Ousada na busca de plenitude. Olha o trabalho agora. O Senhor, Ele não deseja que o seu povo peça pouco. Ele não deseja que o seu povo viva pobremente com mesquinhez na esfera espiritual. Sabe, irmãos, quando você entra nessa esfera, quando você busca essa plenitude, você está tendo riquezas espirituais que na hora do problema, você sabe a quem gritar. Você sabe a quem pedir socorro. Olha, não sei se vocês todos sabem sobre isso, mas George Miller, ele tinha, como se fala, lugar de crianças? Orfanatos. Ele tinha orfanato de meninas e meninos. E certa vez, a sua cooperadora falou, pastor, não tem pão para as crianças. E ele disse assim, um momento que eu vou orar. Ela orar. Ele se trancou e foi orar. E ele falou, Pai dos órfãos,
não tem pão para as suas criancinhas. E não se demorou. Apareceu uma carroça cheia de pães, porque lá em um castelo o rei não gostou dos pães que foram assados e feitos para o seu banquete com os seus súditos e mandou jogar fora. E Deus falou, para lá, para o orfanato. Por que ele conseguiu isso rapidamente? Porque ele tinha comunhão, ele tinha vida de oração, ele tinha vida de busca intensa. O mundo que nós vivemos sufoca a nossa vida com Jesus. Ela sufoca. Você tem que ter foco. Você tem que ter perseverança. Você tem que desejar, querer essa plenitude de vida da vontade de Deus na tua vida. Amém? Então Deus tem para nós a plenitude. Por isso que Paulo busca confiantemente essa plenitude para a igreja de Colossos. O que ele busca para Colossos? Plenos, que eles sejam plenos de conhecimento, de toda sabedoria, de inteiro agrado, de toda boa obra, de todo o poder. Esse é o modo perfeccionista com que Paulo ora. Paulo não foi falar para a igreja perseguida, a igreja pobre, a igreja que estava escravizada. Eu oro para que Deus te dê isso, material. Não, ele falou assim, olha, pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno poder. Então, de toda boa obra. Ele falou, aí sim, vocês estarão alicerçados para obter o que vocês desejam. É importante enfatizar que Paulo pede a Deus o transbordamento. Amados, transbordamento do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso não tem preço. Há uma intensidade nas palavras de Paulo. Seu pedido é um grau superlativo. Então, na linguagem do Novo Testamento, cheio significa controlado por. Controlado pelo quê? Pelo Espírito da verdade, pelo pleno conhecimento. Próximo, Pati. Portanto, Paulo ora para que esses cristãos sejam controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, hoje, nós oramos para que nós passemos a ser controlados por esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Sabe, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Vivendo de que forma? Vivendo para o seu inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra. Aliás, irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que me ajudam muito aqui. Vocês me ajudam na limpeza da igreja, no trato da ceia do Senhor, no trato dos mantimentos, sabe, das cesta básica. Os irmãos estão sempre me ajudando aqui dentro. De todas as maneiras. Na oração inicial, os irmãos estão sempre bem dispostos a isso. E isso é maravilhoso, isso é para o inteiro agrado do Senhor. Nos nossos lanchinhos vem um bolo, vem um refrigerante. Amados, isso não tem preço. Isso é para o agrado do Senhor. Amém? Então, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus, nós estamos vivos. Então, nós podemos hoje, mesmo que você já tenha uma certa idade, eu também, né? Porque já estou com mais de meio século. Então, nós temos que buscar
essa grandeza do Todo-Poderoso, esse conhecimento de Deus. Isso se chama sede de Deus, fome de Deus. Então, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Olhem uma coisa. Nós teremos muitos desafios para nos tirar desse caminho. São vizinhos, são situações, são os filhos de Caim que perturbam dia e noite, que deixam sua cabeça, Mas você tem que se posicionar, ser perseverante. Mas a senhora não está entendendo. Não, quem não está entendendo é você. Que não há impossíveis para Deus. Há limitação para o homem, impossível para o homem. Mas nada é impossível para Deus. Eu não sei o problema que você está passando, porém eu te digo, esse problema tem solução. E Deus dará a vitória pelo sangue de Jesus, pelo meio da sua palavra, pelo meio da sua perseverança, a sua ousadia de crer. Sabe quando você é ousado em crer? Me fizeram mal. Como eu faço para me livrar desse problema? Busque em Deus, pois Ele dará a solução. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Então, essa capacitação vem por meio de oração. Oração. E se você não tem essa disponibilidade de oração, force-se. Então, Colossenses 1, 11 e 12 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo as maravilhosas forças da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos, amados do Senhor. O nosso Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Isso não é pouca coisa não, amados. Eu não entendo o que é herança dos santos não, pastora. Pois a herança aqui da terra vai-se, fica. Muito mal nós levamos a roupa do corpo que os vermes comem também. Então você só vai levar dessa terra as tuas obras, a tua fé em Deus, e vai chegar diante do Todo-Poderoso de mãos vazias? Pois Ele mesmo nos fez participantes da herança dos santos no reino da sua luz. É isso que nos importa. Isso. Você pode prestar atenção em uma coisa. Essa é a suprema pessoa de Cristo. Que na tua casa não falta o mantimento. Às vezes pode não ter o que você quer comer naquele momento. Mas o mantimento não falta. Não é? E nós não vivemos só disso. Então vamos buscar essa plenitude em oração. Habitue-se a separar um horário na sua vida. Habitue-se a separar aquele horário e ir para o teu quarto, fechar a tua porta e orar. Eu tenho essa dinâmica. Eu tenho aquele horário. Eu me tranco, ainda aviso para todo mundo em casa. Tadinha da minha nora, que às vezes está lá em casa e eu digo, eu vou orar. E ela vai embora para a casa dela, porque eu tenho que orar. Tem que ter aquele momento com o nosso Deus. Então, se eu estiver na rua, eu falo, eu tenho que ir correndo para casa, porque eu tenho que orar. Tem essa dinâmica na tua vida. Porque o Deus do sobrenatural, amados do Senhor, você verá coisas maravilhosas. Eu não sei se você vai atingir o terceiro céu como Paulo atingiu, mas uma coisa é certa:
Uma coisa é certa, você vai ver coisas que jamais pensou que existisse no mundo espiritual que está preparado para você. Amém? Glória a Deus. Paulo, ele ensina que por meio da oração, nós somos capacitados por Deus a enfrentarmos grandes desafios da vida cristã, aprendendo a lidar com circunstâncias difíceis que saem do nosso controle, aprendendo a lidar com pessoas difíceis, você e eu e você. Nós não somos facinhos, não. Nós somos pessoas difíceis. Aprendendo a cantar nas noites escuras. Quando você está deitado e muitas vezes sozinho, não tem com quem conversar, não tem com quem repartir a sua dor, mas ali naquele momento, aprenda a cantar, porque os anjos irão te visitar. Amém? Aprendendo a agradecer pela gloriosa herança futura em meio à pobreza do presente. Porque esse mundo que nós vivemos é pobre, é caótico. Mas aqui no 12, está escrito, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. É para lá que nós vamos. Então comece a produzir nessa área. É para a tua vida. Conclusão. Como anda a tua vida de oração? Suas orações têm conteúdo? Suas orações têm propósito? Comecem a trabalhar nisso. Oração com conteúdo, oração com propósito. Em que áreas você precisa melhorar? E se capacitar nessa prática tão vital da vida cristã. Essa é uma prática vital de uma vida cristã, a oração. Então dedique-se, aprimorize nessa área e você contemplará a Deus e descobrirá o poder do Senhor através da oração. Isso é intimidade. Nós não cantamos aí, eu sou o seu pai, é só chamar. Como é que você chama Deus? Em oração. Em oração. Então não tenha preguiça. Repreenda o espírito da preguiça, que não quer deixar você orar. Repreenda o cansaço e dobre-se diante dele. Olha, amados, você descobrirá isso através da oração. Para terminar, eu quero dizer para você o seguinte, dar um exemplo. Quando você vai ao médico, você primeiro passa por onde? Pela sala de espera, pela recepção. Quando você vai para a justiça, que você tem uma audiência, você primeiro fica onde? Na sala de recepção. Quando você vai a um advogado, você primeiro fica onde? Na sala de recepção. Pode ir, Paty. Então, queridos, a oração, ela é a recepção das bênçãos de Deus. Ela é a oração, é a recepção das bênçãos de Deus. Ore, espere, aguarde. Está chegando. Está chegando. Você pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim disse o Senhor. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos, engrandecemos, exaltamos, bendizemos o teu glorioso santo nome, o teu nome supremo, a suprema pessoa de Jesus.
seja glorificado e exaltado para todo sempre. Santo é o teu nome. A tua palavra foi pregada, Senhor. Que nós possamos sair daqui edificados no poder do teu Espírito Santo, sabendo, ó Deus, que nós temos que nos aprimorar cada vez mais e mais nesse espírito de oração, para que possamos ouvir a tua voz e seguir esse caminho da perfeição. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o teu povo, a tua igreja, abençoa-nos, ó Deus, cada um, ó Deus, de poder e glória, com a tua presença, com o teu favor, com a plenitude do teu Espírito Santo, com a plenitude da tua vontade, Senhor, do conhecimento da tua vontade em nossas vidas. É o que nós te pedimos, é o que nos importa, Senhor. É o que nos importa. Cuide de nós, cuide da nossa mente, que a nossa mente seja uma mente abençoada, frutífera, uma mente, Senhor Deus, a mente de Cristo. Pai, todavia, Senhor, em todo tempo, Senhor, a mente de Cristo, Pai, esteja falando conosco em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja, controlada pelo pleno conhecimento da vontade de Deus, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.